Tudo bem? Ok. Primeiro que nada, queria me apresentar, como já anunciou há pouquinho a professora Verônica, né? Eu sou o professor Gabriel Pasca, do campus de Abaetetuba, certo? Nesta ocasião, eu tenho o imenso prazer de ser o vice-coordenador do programa. Para mim, uma alegria grande, uma satisfação, embora a gente esteja começando, né? Nosso primeiro passo em pós-graduação aqui, em meio dessa pandemia, mas, por outro lado, eu me sinto muito feliz, muito contente, porque esse primeiro passo está sendo dado com uma equipe muito forte, né? Eu tenho uma grande satisfação de fazer parte dessa equipe, né, de professores altamente capacitados. Vocês já perceberam no primeiro webinário que aconteceu, né, com o professor Laércio. É muito interessante, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, a esses seminários e palestras, mas queria apontar um pouquinho só do que nós temos de visão da nossa pós-graduação, certo? Ok? Como disse inicialmente, é formada por uma equipe altamente qualificada de professores, que não apenas são da Universidade Federal do Pará, né? Ou seja, embora ela tenha sede em Ananindeua, Abaetetuba e Belém, certo? Como uma constituição da UFPA, ela também abrange institutos, né, de pesquisa como o Instituto Federal do Pará, do IFPA, certo? E o Instituto Militar de Engenharia, né, que seriam os institutos que estão apoiando de uma maneira massiva, né, a nosso programa de pós-graduação, né? E nós esperamos que, com certeza, o atendimento do público, né, para vocês procurarem, né, se formarem, para almejarem objetivos, obviamente, primeiramente pessoais, né, logo profissionais, e logo, como construção humana, né, você atingir um grau de conhecimento, obviamente, isso te deixa num nível de competência melhor para desenvolver várias atividades que a nossa sociedade está requerendo, certo? Ok? Nós também, eu queria manifestar agora, nesse pequeno preâmbulo, de que a nossa pós-graduação, ela não é apenas uma pós-graduação regional, né? É uma pós-graduação que tem uma visão a nível nacional e internacional, né? Isto é porque nossos professores, né, o quadro de docentes que formam esse programa, tem colaborações ativas de caráter nacional com institutos, com centros de pesquisa e universidades, né, que já estão na vanguarda em ciência e engenharia dos materiais, né. Assim como também nós temos colaborações internacionais e nós queremos que você, né, que tem um interesse em participar da nossa pós-graduação, né, possa também usufruir, obviamente, né, eu sou sincero com vocês, mostrar, obviamente, a capacidade, né, assumir esse desafio, certo? Para nós podermos concretizar as nossas colaborações internacionais, né? Essa é a nossa visão como gestores desse novo programa de pós-graduação, ok? Nós queremos impactar na região norte, certo? E assim refletir no país e no âmbito internacional. Bem, então, nesse sentido, nós vamos a continuar agora com esses webinários, certo? E eu vou convidar agora o professor Alisson Clay Rios da Silva, certo? Ele fará uma apresentação sobre caracterização, né, propriedades e aplicações de geopolímeros, certo? O professor Alisson é o professor adjunto da Faculdade de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Pará, né? Ele fez um pós-doutoramento, né, no programa de Ciência e Tecnologia Aeronáutica, é doutor em Ciências, né, de Materiais pelo Instituto Militar, né? E também é mestre, né, pelo mesmo instituto, certo? De Instituto Militar de Engenharia, ok? Então, o professor Alisson, ele tem um gabarito muito, vamos falar assim, né? Mostra, de fato, a capacidade que ele tem nessa área, né, de ciência dos materiais. E hoje ele nos vai apresentar, né, um pouquinho do que ele tem trabalhado, né, referente a geopolímeros e suas aplicações, que, de fato, é um grande destaque hoje para poder solucionar vários problemas, né, que estão acontecendo como consequência, né, dos processos de mineração, contaminação,
e que, de fato, a região norte, em particular o Pará, está lidando todos os dias com essa situação. Né? Então, quero dar a bem-vinda para o professor Alisson, ele se apresentar, né, para ele ministrar agora seu webinar. Então, professor Alisson, com você a palavra, qualquer pergunta pelo chat, certo? E logo teremos as nossas rodadas de perguntas, e fiquem à vontade em fazerem todas aquelas que vocês ameritam, sejam de interesse de vocês, ok? Então, com o professor Alisson, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Desde já agradeço a presença de todos, esse novo método de comunicação, de expansão de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Em primeiro lugar, deixar aqui os meus sentimentos, a toda a dor que a gente vem passando, principalmente aqueles que acompanharam de perto, perdas relacionadas a amigos, a parentes. Passamos por um momento difícil, mas seguimos fortes dentro do que nos propomos a fazer, que é a educação. Estamos aqui hoje para compartilhar mais um pouco desse espaço democrático e de educação. Gostaria de falar da imensa satisfação de estar aqui com vocês, dentro do programa, recém-criado programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais da UFPA, um programa sonhado dentro dos cursos da engenharia, dentro do curso de Engenharia de Materiais, dentro da instituição Universidade Federal do Pará, dentro das engenharias que são dadas dentro do ambiente de graduação da UFPA. Então, agradeço aí por fazer parte desse grupo de professores tão competentes. Agradecer ao professor Newton, que está organizando os webinários, né, de todo o programa, o trabalho da professora Verônica, professor Gabriel, na coordenação do início das atividades desse programa. E hoje eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, dentro das linhas de pesquisa, que eu trabalho dentro do programa já há alguns anos e agora dentro do programa, trazer um pouquinho das minhas experiências do compartilhamento de conhecimentos na área de geopolímero. Né? Então, vou iniciar aqui a apresentação. Gostaria só de um retorno seu, professor Gabriel, quanto à visualização da apresentação, se ela já está compartilhada com todos. A gente consegue visualizar? Está começando. Agora está indo. Não? Ok. Muito bem, professor. Bom, então o tema do nosso webinar de hoje é o tema sobre geopolímeros. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas características desse material que vem sendo estudado, sendo aplicado principalmente no âmbito acadêmico e também industrial, não só no Brasil, mas quanto aplicação no mundo todo. Né? Então, falar sobre características iniciais, tá? É um tema muito intenso, com vários conceitos, em que eu tentei sintetizar aqui para a gente não se estender também dentro dessa plataforma de comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades desses materiais, as já estudadas, as que vêm sendo estudadas, e as aplicações. Aplicações, de fato, né, já não é um material que vive dentro de um ambiente de laboratório, é um material que já rompeu essa fronteira, principalmente fora do nosso país, e aqui dentro ele ainda passa por alguns desafios quanto às aplicações. Bom, então, eu sou o professor Alisson, sou professor da Faculdade de Engenharia de Materiais, participo de 2 grupos de pesquisa aqui na UFPA, que são os grupos de materiais compósitos e biomateriais. Grupos de materiais compósitos, no qual eu coordeno, todos 2 ligados ao CNPq, nas plataformas do CNPq, com suas atividades intensas quanto a TCCs, quanto a projetos, orientação de dissertação de mestrado. O grupo de pesquisa de biomateriais, liderado pela professora Verônica, também colabora nas pesquisas ligadas à parte de biomateriais. E graças ao esforço, né, do trabalho desenvolvido dentro desses grupos de pesquisa, nós temos alcançado resultados quanto à estrutura, quanto à parte acadêmica. Exemplos disso são
São os 2 laboratórios recém-criados, o Laboratório de Práticas Tecnológicas, o Laboratório de Caracterização, e agora a criação desse programa junto com a colaboração do campus Abaetetuba e do campus do Guamá. Sou associado também à ABM, Associação Brasileira de Materiais, né, no qual nós participamos dentro do nosso grupo dos principais congressos de materiais e atuamos diretamente junto à ABM, no ABM Week, que acontece todos os anos. Esse ano, infelizmente, por conta da condição de saúde do planeta, o evento foi adiado para o ano que vem, mas temos um grande apoio da ABM quanto às nossas pesquisas. O sumário dessa apresentação, ele vai seguir o assunto de geopolímero, seguindo um pequeno histórico de como começou, de como esse material foi descoberto, quem foram as pessoas, né, os pesquisadores que conseguiram descobrir. Passamos depois a um estudo breve sobre os primeiros indícios de como essa estrutura do material ela é formada, e depois as matérias-primas, que são fundamentais para a gente desenvolver as propriedades, e o quanto é importante a caracterização muito bem feita das matérias-primas e quais são elas. Tá? Após isso, nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades, né, dentro de estudos nacionais e internacionais. São muitos, são vários trabalhos e muito diversificados, e a gente vai apontar alguns, os principais. E aí a gente passa um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, dentro da UFPA, no grupo de materiais. Por fim, a gente termina trazendo um pouquinho das aplicações, como eu falei, ligadas a empresas, né, muito empresas internacionais e que empresas brasileiras que já começam a tentar trabalhar com esse material. Bom, então, o geopolímero, ele surge na década de 70, né, através de uma necessidade da sociedade, principalmente condições de incêndio, que aconteceram na Europa e, especificamente, na França. Esses incêndios ocorreram e trouxeram preocupação ao governo nessa época, e através de incentivos do governo, né, através de aplicação de fomentos à pesquisa, o governo francês motivou pesquisadores, institutos, grandes universidades a pesquisarem um novo tipo de material que pudesse atender e suportar condições extremas, como incêndio, com o objetivo de dar maior durabilidade a estruturas que sofreram, né, nessa época, essas condições de incêndio e de degradação por ação térmica. Então, diante desse incentivo à pesquisa para desenvolver novos materiais, né, que pudessem deixar as estruturas em condições de incêndio um tempo maior para que as pessoas conseguissem ter as suas ações para conseguir se salvar, surge o professor Joseph Davidovich, né, um engenheiro químico da França, que um dos pesquisadores que começa a investigar e procurar materiais que pudessem atender essa necessidade naquela época emergencial. Então, materiais que resistissem a incêndios, materiais que pudessem substituir as estruturas existentes naquela época. Né? Então, o professor Davidovich, ele, dentro das suas pesquisas, ele começou a observar estruturas mais antigas, né, e percebeu que essas estruturas, na sua composição química, elas tinham características inorgânicas e a estrutura formada principalmente com a presença de alumínio e silício, né, com percentuais relativamente elevados. Né. Então, dentro das pesquisas, o professor fez essa observação e começou a fazer toda a pesquisa química, toda a pesquisa de mistura de reologias em busca desse material. Das investigações que ele fez, ele chegou à conclusão que entre os diversos compostos presentes nessas estruturas investigadas, estruturas antigas, que tinham grande durabilidade, ele constatou a presença de alumínio-silicatos complexos, né, que tinham estruturas amorfas. De todas as pesquisas que ele fez, ele concluiu que, a partir de um material, né, que for fonte de alumínio e silício, e que essa fonte de alumínio e silício ela sofresse uma ativação alcalina por solução de hidróxido de potássio, hidróxido de sódio,
desde que essa fonte de silício e alumínio tivesse uma reatividade com essa solução, surgiria, então, um material que ele chamou de geopolímero, né, e que tinha uma estrutura muito parecida com essas estruturas antigas que ele vinha investigando, né? Então, nesse momento em que ele começa a fazer os estudos químicos, ele percebe a formação do que ele chamou de policialato, né? Um nome mais técnico, mas um nome comercial que ele adotou como geopolímero, né? Então, esse material, policialato, ele era um material, né, de formação com tetraedros de silício e alumínio ligados pelo oxigênio, e que ele começa, então, a desenvolver as suas diversas variações estruturais e de propriedades a partir da razão molar entre o silício e o alumínio, principalmente, além de outras relações que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o termo geopolímero foi aplicado por ele, né, em 79, e ele fez referência a esse nome, o termo geo, principalmente em função da matéria-prima de natureza geológica e inorgânica, né, que principalmente ele utilizou o metacaolin, que a gente vai já falar sobre ele, né. Então, o termo gel, ele batizou, vamos chamar assim, a partir de uma natureza geológica, no qual essa principal matéria-prima e fonte de silício e alumínio, ele obteve para os estudos iniciais. A parte polimérica, né, o geopolímero, ele adotou a partir de uma organização estrutural semelhante à dos polímeros orgânicos, ou seja, unidades repetidas desses tetraedros de silício e alumínio, respeitando a razão molar entre o silício e o alumínio, mas a formação dessa estrutura tridimensional complexa e que, a partir de uma repetição, ele considerou um comportamento polimérico, né? Polimérico com características específicas de um polímero inorgânico. Tá? Então, os geopolímeros são polímeros inorgânicos sintetizados a partir de reações de geopolimerização entre um material fonte de alumínio e silício com uma mistura adequada a partir de uma ativação alcalina para a formação de um aglomerante. E esse aglomerante vem sendo usado das mais diversas formas, desde uma resina geopolimérica até pastas e concretos geopoliméricos. Estudos posteriores, né, em que o professor Davidovich fez em 96, um dos artigos que ele publicou sobre as pirâmides do Egito, ele comparou, através de análise de raio-x, né, a estrutura das pirâmides do Egito, e pôde perceber, através da comparação entre as pedras de calcário, que as pedras, os grandes aglomerados de pedras que formam as pirâmides, eles não tinham uma organização das folhas de forma paralela, né, de forma natural. Ele percebeu que essas folhas não tinham uma ordem de organização, o que levou à conclusão dele de que, naquela época, já se fazia uma mistura para chegar até a forma geométrica e composição química das pirâmides do Egito. Então, ele defende a teoria de que as pirâmides do Egito já eram feitas, né, antigamente, sem ter esse nome, de uma forma ou de outra, usando o geopolímero, e não as pedras usadas lá com formação natural. Com base em todo esse estudo de estrutura que o professor Davidovich montou, ele principalmente se prendeu às relações de silício e alumínio para denominar nomenclaturas, fazer nomenclaturas ligadas à estrutura da razão molar do silício e do alumínio. Então, ele chamou, naquele momento, o geopolímero que tivesse a relação de 1 para 1 como policialato. Relações de silício 2 para 1 com o alumínio, ele chamou de polisiloxialato. E para relações maiores, né, em que a gente tem 3 silícios para 1 alumínio ou mais, ele chamou de polidisiloxocialato. Então, foram nomenclaturas iniciais que ele determinou, volto a repetir, principalmente respeitando a razão silício-alumínio, e mais tarde se preocupando também com razões dos outros componentes, dependendo da matéria-prima e de outros aditivos usados até hoje. Ele também, dentro dos seus artigos, né, ele publica que essa relação entre o silício e o alumínio é o que determina as propriedades do geopolímero, né, onde para relações de 1 para 1, razões molares, né, nós temos geopolímeros que podem ser aplicados a cerâmicas básicas, tijolo, cerâmica, e para relações muito altas, né, ele faz referência à aplicação de materiais mais avançados, né, como, por exemplo, ferramentas da área aeronáutica,
proteção, antifogo para relações maiores. Tá? Então, foi a partir da razão entre esses dois elementos que ele começou a determinar as propriedades desse material, chamado de geopolímero por ele. Bom, em relação à matéria-prima, que eu considero um dos fatores principais, mais importantes do geopolímero, não só o tipo, mas o controle da matéria-prima, na fonte de silício e alumínio, nós temos inicialmente, né, que o geopolímero ele começou a ser feito, seja ele qual for o produto, né, com características aglomerantes. O caolin é a principal matéria-prima. O caolin apresenta, em sua composição química, altos teores de alumínio e silício, e aí ele apresenta como característica inicial um formato hexagonal, como a gente pode observar através da figura 9, né, um empilhamento da caulinita, caracterizado dessa forma, com microscopia eletrônica de varredura. O caráter hexagonal observado aqui na figura 10, e esse mesmo caráter também observado pela microscopia eletrônica de transmissão. Bom, mas o caolin, somente caolin, né, voltando àquele slide que fala sobre a reação geopolimérica, ele não apresenta potencial de reatividade para gerar o material aglomerante, que é o geopolímero. O caolin necessita passar por um processo térmico, né, em que nós chamamos de calcinação, que nada mais é do que a perda de água com a ação da temperatura. Né, em temperaturas, de acordo com o estudo de Santos, eu coloquei ele aqui, que é muito referência nessa área, essa perda de água, né, ela acontece em temperaturas de 450 a 700 graus. Então surge a mudança estrutural do caolin para metacaolin, né, através da perda de água, e aí a gente tem uma faixa de temperatura de 700 a 900 graus. Nós conseguimos modificar essa estrutura, né, do caolin para metacaolin e ter essa reatividade que vai dar, somado à ativação alcalina, as propriedades aglomerantes que o geopolímero precisa ter para se tornar um produto, para se tornar o geopolímero. Tá? Então, o caolin, ele passa por essa modificação, tá? É necessária essa modificação para que ele apresente potencial de matéria-prima principal para a produção do geopolímero como fonte de alumínio e silício. Tá? Aqui a gente tem duas figuras de microscopia eletrônica de transmissão. Na figura A, a gente vê o caolin, com seu formato hexagonal, como eu mostrei no slide anterior, e na figura da direita, essa caracterização dessa mudança do metacaolin, depois da calcinação, com um caráter que deixa de ser um pouco mais hexagonal e passa a ser mais arredondado. Né? São formas de a gente conseguir caracterizar. Né? E não só a microscopia eletrônica de transmissão, quanto a de raio-x, são fundamentais para a gente ter a certeza de que essa mudança ocorreu. Bom, mas se essa mudança não ocorre, nós não temos um geopolímero com propriedades e valores para aplicação aos produtos que ele vem sendo colocado. Né? Então, é de extrema importância o controle da matéria-prima, falando de caolin, essa mudança do caolin para o metacaolin, para que ele tenha reatividade e gere as características aglomerantes. Então, através das análises de raio-x, a gente consegue perceber o pico característico da caulinita e após 850 graus por 4 horas, nos estudos de Lima, 2004, é possível ver o halo difuso que caracteriza o estado amorfo que está pronto para receber o ativador alcalino e gerar as propriedades que eu venho falando. Tá? Então, esses dois últimos slides, eles chamam a atenção para a caracterização da matéria-prima. Né? Diversos problemas acontecem, não só em estudos, mas quanto à aplicação industrial do geopolímero, quando esse controle não é bem feito. Em 2006, eu participei de um projeto do geopolímero, atendendo algumas empresas, em que nós comprávamos o metacaolin dessa empresa, e nós usávamos uma formulação padrão, né? E esse geopolímero ele dava resultados com valores que a gente conhecia. E em determinado momento, esses valores com essa formulação padrão para fazer pré-moldados, ela começou a apresentar queda. Né? Então, a nossa principal desconfiança foi o metacaolin que nós estávamos comprando
por um preço consideravelmente baixo, retirando de nós, né, o trabalho de calcinar o caulin. Então, nós passamos a comprar. No entanto, recebemos um lote que, após a análise de raio-x, nós identificamos ainda o pico da caulinita, ou seja, estávamos fazendo geopolímero com caulin, e não metacaulin, como era a proposta da empresa que vendia. Então, nós devolvemos o lote e, a partir daí, todo lote que chegava, a gente passava a fazer esse controle de matéria-prima para que a gente não tivesse problema nos resultados. Tá? Além do metacaulin, outros aluminosilicatos, né, outros materiais que têm a fonte de silício e alumínio podem ser usadas. Aqui eu vou chamar, pela primeira vez, chamar a atenção de vocês sobre o desenho do geopolímero quanto material verde. Né? Fica aqui o primeiro aspecto dele, com relação à utilização do metacaulin como fonte de silício e alumínio, mas também de outros materiais que são resíduos industriais e agrícolas. Alguns deles são cinza volante, a conhecida fly ash, a escória de alto forno, cinza de casca de arroz, tem alguns estudos também com cinza de bagaço de cana-de-açúcar. Então, são materiais que são materiais subprodutos industriais e agrícolas que acabam afetando o meio ambiente por seu descarte. E esse material, o geopolímero, ele utiliza esses resíduos em sua incorporação, né, na sua formulação, em percentuais junto com o metacaulin. Tá? Tem diversas pesquisas que trabalham esses percentuais de adição desses resíduos para alcançar características específicas desse geopolímero dentro das diversas formulações e razões molares. Tá? Então, fica aqui o primeiro ponto em relação ao geopolímero ser um material verde, né? A utilização de resíduos que acabam fazendo mal ao meio ambiente, que podem ser usados dentro da sua formulação e desenvolvendo propriedades muito interessantes. Aqui um breve comentário, não vou me estender muito sobre a fly ash, né, que são precipitados eletrostáticos das centrais termoelétricas, carvão. A composição química fica em torno de 50% de silício e 30% de alumínio. É um material que apresenta aí na foto à esquerda, né, a figura 16A, o volume de resíduos, né, ocasionados durante o funcionamento, né, o uso das termoelétricas a carvão, e é um material que é muito fácil encontrar na literatura geopolímeros com fly ash, diante de potencial de propriedades mecânicas que esse material, repito, associado ao metacaulin, né, em percentuais ficam variando, ele apresenta geopolímeros de fly ash com propriedades bem interessantes. Né? Eu trouxe ele, que é um dos principais, e considero que, por conta desse percentual relativamente alto de silício e alumínio, ele se adequa muito bem ao processo de geopolimerização. A escória de alto forno, tão conhecida na área cimenteira, né, deixou de ser um subproduto para ter um valor comercial. Hoje em dia, produção do ferro gusa já considera, né, a escória de alto forno há muito tempo, né, já tem um tempo, como um produto comercial, não mais um subproduto. E da mesma forma que ele é aplicado na indústria cimenteira do Portland, ele também é utilizado, a escória também é utilizada para a produção de geopolímeros. Ela já vem sendo usada há algum tempo com relação à indústria cimenteira, e, da mesma forma, ela também vem sendo usada dentro da produção do geopolímero, principalmente como fonte de cálcio. Né? E esse cálcio presente na estrutura do geopolímero é o que confere resistências iniciais, resistência à compressão, bem significativas, comparado a geopolímeros que não usam, né, em sua composição, a escória de alto forno. Então, diversos estudos, acho que os mais antigos, já faziam esse comparativo entre geopolímeros com metacaulin sem escória e geopolímeros que usam a escória, e já faz algum tempo que a escória acabou sendo comprovada como um material que traz resistências muito boas ao material geopolimérico. Tá? Então, aí à esquerda, esse subproduto que já tem valor comercial, né, e algumas características da estrutura desse material. Tá? Bom, então aqui esse slide, ele mostra
os percentuais, né, que vêm sendo estudados, e eu selecionei aqui para vocês o estudo de Zhang, onde ele mostra argamáceas geopoliméricas com substituição de metakaolin, né, por EGAF, a escória granulada de alto forno, no percentual de 10, 30, 50 e 70% em massa. Tá? Então, diversos estudos mostram, né, que o percentual, em média, aceitável e que apresenta um desempenho relativamente bom, principalmente a resistência à compressão, principalmente de materiais cimentícios, né, giram em torno aí de 45, 50% de escória. É claro que esse valor percentual não é um valor fixo, né? Isso vai depender se o geopolímero é feito apenas com o metakaolin e a escória, ou metakaolin, um pouco de fly ash, também a escória. Então, dependendo da formulação escolhida, das matérias-primas que tem ligadas a elas, os elementos, né, que vão formar o geopolímero, nós temos variações, tá? Mas, em média, o que a gente vem encontrando são valores que giram em torno de 40%, 50%, 55% de escória, que é fonte de cálcio para o geopolímero, que apresenta bons resultados nas propriedades mecânicas. E falei anteriormente sobre o primeiro aspecto do caráter verde que o geopolímero tem tomado ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, né? E naquele momento eu falei sobre a utilização de fly ash, que é um resíduo de termoelétricas, e falei da escória agora, que também é um resíduo, né, do ferro gusa. E agora eu vou chamar a atenção para o segundo ambiente, né, o segundo ponto relacionado ao meio ambiente, né, que quando o geopolímero encontra uma aplicação comparado com o cimento Portland, ele traz um efeito significativo quanto à redução de emissão de CO2. A gente tem diversos estudos que apontam que para cada uma tonelada de cimento produzido através da produção do clinker, nós temos aí em torno de 0,5, 0,8 toneladas de CO2 liberados ao meio ambiente. Então, uma quantidade muito grande, levando em consideração a produção do cimento mundial, né, que são casas aí de números de bilhões de toneladas por ano. Então, um volume muito grande, dada a grande demanda da indústria cimenteira. Então, o geopolímero usado como aglomerante comparado com o Portland, ele traz um aspecto muito importante, que é a não emissão de CO2. Bom, e por que ele não emite CO2? Porque quando eu mostrei lá atrás para vocês, né, que o geopolímero, para desenvolver as suas propriedades aglomerantes, ele precisa da sua principal matéria-prima, que é o caolin, de uma mudança estrutural, né, que pode ser alcançada a 850 graus por 2, 3 horas, né? E a gente consegue gerar essa instabilidade, que em contato com uma solução vai gerar as propriedades aglomerantes. Então, durante o processo de mudança da estrutura do caolin para o metakaolin, não há liberação de CO2, o que nós temos é perda de água. Então, se considerarmos, né, um aglomerante geopolimérico com o aglomerante Portland para a produção do cimento, nós temos esse monte de CO2 sendo liberado para a atmosfera, enquanto que o geopolímero, zero de CO2. Então, isso é um ponto, quando a gente olha para as aplicações do cimento geopolimérico, isso é algo gritante com relação à não emissão de CO2. A emissão de CO2 para a produção do clinker, né, que é o nosso cimento, né, quase chegando lá no final do processo, nós temos aí o carbonato de cálcio sendo queimado, né, próximo aí dos 1.400 graus. Todo o processo para a produção do clinker gira aí em torno de 1.400 graus, né, e com a liberação de CO2 acontecendo aí próximo de 900, 950 graus, né, a liberação desse CO2. Então, aí nós estamos vendo aí um diagrama, né, em que ele mostra, né, a temperatura usada durante todo o processo de produção do clinker, né, com temperaturas em torno de 1.400, 1.500 graus, né, e essa liberação de CO2. Então, vou trazer para vocês 3 aspectos do ponto de vista do geopolímero ser um material verde. Utilização de matérias-primas, né, e resíduos industriais é o primeiro ponto, né, utilização de resíduos industriais agrícolas, né, e resíduos industriais como fly ash e como escória.
Esse é o ponto. O segundo ponto é a não emissão de CO2. E o terceiro ponto é o consumo energético, né? A gente está falando aqui em relação ao Portland, produção do Portland, um comparativo de temperaturas que giram em torno de 1.400, 1.500, 1.600 graus, enquanto que o geopolímero, a gente tem temperaturas próximas aí a 800, 850, 900 graus, tá? Então, fatores como utilização de resíduos, CO2 e baixo consumo energético são fatores que tornam o material geopolimérico um material atraente do ponto de vista de material verde, tá? Quais são as propriedades principais desse material, né? Esse material apresenta propriedades térmicas bem interessantes, né, no que diz respeito a esse caráter de material aglomerante, né? Um material aglomerante que apresenta uma estrutura densa, tá? Uma estrutura com baixa porosidade, não ocorre formação de segundas fases, formações cristalinas, então material muito estável do ponto de vista estrutural, né? Eu não sei se já está aparecendo para vocês, mas eu estou apresentando aqui a figura 21, que mostra um comparativo entre uma pasta de geopolímero a temperatura ambiente e exposta a 500 graus Celsius. Acabou de entrar. Isso. Então, a gente consegue observar aí nos estudos de Blackford o comparativo que diz respeito às propriedades térmicas do geopolímero frente à exposição a temperaturas de 500 graus Celsius, né? A gente pode acompanhar, através das duas figuras, na figura 21, A e a B, que a modificação da estrutura desse material ela é quase que imperceptível. Ela tem algumas mudanças, mas, segundo o autor, ela apresenta propriedades térmicas e de resistência mecânica sem grandes alterações, considerando essa elevada temperatura, que nem considero tão elevada, mas uma temperatura de 500 graus Celsius que já deve ser considerada, tá? Então, seriam as primeiras propriedades aqui, e importante seria a propriedade térmica do geopolímero quanto estabilidade estrutural. Existem aqui os estudos da professora Kriven, que trabalha muito com as propriedades refratárias do geopolímero, levando em consideração essa estabilidade estrutural, dimensional que o geopolímero apresenta. Aqui, sim, eu considero em condições bem altas de temperatura. Então, isso aí é um estudo da professora Kriven, né, em que ela, a primeira foto, à esquerda acima, ela fez aí no estudo dela diversos geopolímeros a partir de matrizes com composição química diferente, ou seja, diversas matérias-primas envolvendo metacaolin, fly ash, escória de alto forno, e ela fez esses cadinhos para que esses cadinhos recebessem o vazamento do material líquido, um material metálico no estado líquido fundido, a aproximadamente 1.428 graus Celsius. Então, ela deixou esse material nesses cadinhos geopoliméricos e fez uma observação macroestrutural e microestrutural desse material após receber o metal líquido em temperaturas próximas aí a 1.500, 1.450, 1.500 graus Celsius, 1.428. Então, o que ela percebeu foi exatamente o que tinha no slide anterior. Após a exposição a essas temperaturas, o material geopolimérico apresenta a estabilidade estrutural que caracteriza aí, além de outros gráficos que ela apresenta, propriedades refratárias. Então, ela tem uma linha muito forte de pesquisa com as propriedades refratárias do geopolímero, e ela apresenta, não só por microscopia, mas utilizando outras técnicas de caracterização, ela apresenta essa estabilidade e tem diversos estudos com temperaturas altíssimas que ela desenvolve, que fazem referência à exigência para ser considerado o material refratário. Então, quem tiver interesse em procurar as aplicações quanto material refratário, a professora Kriven é uma professora que deve ser consultada. Seus estudos são bem interessantes nessa área, certo? A microscopia já apareceu para vocês, Newton? Já, figura 23. Isso, figura 23. Então, esses aí são alguns exemplos da estrutura que ela apresenta nos trabalhos dela,
em que mostram essa estabilidade. Ela cita sobre o não aumento da porosidade, ela caracteriza a estrutura do geopolímero em temperatura ambiente e depois em temperatura exposta a temperaturas maiores, como um material denso, com baixa porosidade e grande estabilidade estrutural, e principalmente estrutural após a exposição térmica a altas temperaturas. Já vai aparecer aí para vocês. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte de propriedades aglomerantes, né? Eu trouxe esses dois estudos que ressaltam uma das coisas que apresentam grande potencial dentro da aplicação do cimento geopolimérico, que é a resistência inicial, né? O geopolímero, diante da variedade de razões molares em que ele pode ser desenvolvido, e essa gama de matérias-primas, o material geopolimérico, comparado com o porta, ele apresenta uma vantagem recente, né? Então, assim, idades muito curtas, com 1 dia, 2, 3, o geopolímero desenvolve resistências altíssimas e mantém essa resistência ao longo do tempo, né? 28 dias, com 60, 90 dias. Né? A foto da esquerda é um concreto geopolimérico feito aí nos estudos de Hangan, em que ele apresenta aí resistência de 60 MPa para esse concreto nos primeiros dias. Né? Se eu não me engano, esse estudo dele apresenta aí com 2 dias a resistência do concreto geopolimérico com 60 MPa. Do lado direito, a gente vê resultados de argamassas, né, apresentada por Osório em 2006, em que ele compara as 2 primeiras colunas à esquerda, que são argamassas geopoliméricas com 7 e 28 dias. E a gente vê o quanto aos 7 dias o material geopolimérico já apresenta ganho de resistência, e compara a resistência de 2 argamassas de cimento Portland, que são as 2 colunas à direita, onde a gente vê que os materiais apresentam resistências inferiores, tá, com 28 dias. Então, se a gente comparar a primeira coluna do geopolímero com 7 e as 2 últimas com 28 do cimento Portland, a gente consegue perceber a diferença e as resistências iniciais que o geopolímero apresenta em concreto e em argamassa. Tá? Existem formulações, algumas eu já trabalhei, que por considerações de erro experimental ou dosagem errada, o material geopolimérico ele chega a pegar em horas, né? Em 6 horas, 8, 12 horas. Já participei de moldagem de cimento geopolimérico em que o cimento endureceu dentro da betoneira durante a mistura, né? Então, para vocês verem como detalhes durante a dosagem desse material significam um endurecimento rápido, caso você não esteja preparado para esses possíveis erros de dosagem ou descuidos diante dessa reatividade tão rápida. Agora eu vou entrar um pouquinho na última parte, já vou entrar na última parte aqui da nossa apresentação, que são as experiências, né, que o grupo de materiais compósitos da UFPA, em que eu faço parte, vem desenvolvendo ao longo do tempo, e agora, em um nível um pouco mais alto, dentro da pós-graduação, pretendemos estender isso às dissertações que a gente que nós vamos orientar e vamos desenvolver dentro do programa. Então, dentro da linha de tecnologia dos materiais do programa, nós vamos trabalhar com concretos, né, geopoliméricos, com resinas geopoliméricas, em que nós vamos trabalhar essas formulações, as razões molares, para desenvolver o aglomerante e aplicá-lo como resina e também como aglomerante para cimento. Né? Então, vamos desenvolver, e aqui eu trouxe algumas experiências do que já foi feito dentro da graduação, né, e que a gente pretende jogar isso para a orientação das dissertações. Vale ressaltar aqui que tudo que a gente faz quando começa a desenvolver os estudos aglomerantes aplicados a estudos cimentícios, e comparados sempre com o cimento Portland, nós usamos as normas da ABNT, as normas da STM, tá, que ditam, né, como nós devemos fazer a moldagem, seja ela em pilaretes ou vigotas, né,
Então, da mesma forma que o cimento Portland tem as suas normas que determinam moldagem, desmoldagem, ensaio, nós seguimos as mesmas normas, tá? Diante da não existência de uma legislação específica para o geopolímero sobre todos esses pontos de trabalhos em laboratório e trabalhos em chão de fábrica, né? Então, usamos essas normas para moldagem, desmoldagem, ensaio, e são eles que ditam o que a gente vai fazer. Então, aí alguns exemplos de vigotas, pilaretes que a gente já desenvolveu para realizar os nossos estudos de propriedade mecânica. Um dos primeiros estudos feitos com relação ao concreto geopolimérico, né, usando o aglomerante geopolimérico com aplicações efetivas, nós escolhemos a aplicação para pavimentação, né? É uma aplicação que foi escolhida de forma estratégica, né, para a aplicação do geopolímero, porque quando o geopolímero começou a ser usado na área de cimentação, existia sempre aquela dúvida sobre a resistência desse material quanto a aspectos estruturais, solicitação de carregamento para edificações. Então, diante de tanta desconfiança de um material que começava a surgir naquele momento como um material aglomerante com potencial, e isso tudo comprovado em laboratório, quando começou-se a pensar numa possível aplicação, de forma mais cuidadosa, pensou-se em aplicações que não fossem de tanta solicitação de carregamento para edificações. E aí a área de pavimentação foi uma das primeiras áreas a serem colocadas, e nós realizamos aí o estudo de fadiga, né? Desenvolvemos o concreto geopoliméricos e fizemos os ensaios de ciclagem, né, com tensões máximas e mínimas, simulando um pavimento de concreto que, como eu vou mostrar daqui a pouco, já é aplicado na Austrália, em pistas de avião, né? Então, a ideia foi, nesse estudo, fazer um estudo de caracterização de propriedades mecânicas de compressão, mas direcionar para os ensaios de fadiga para tentar sugerir a aplicação desse concreto para a pavimentação, tá? Então, foi um estudo realizado, já tem um tempinho, e nós obtivemos bons resultados, né? Então, o próximo slide, ele mostra aí duas figuras, tá? São resultados em que a gente fez os ensaios de fadiga, e o gráfico da esquerda, ele mostra embaixo relação entre tensões, né? Foi feito o ensaio de fadiga utilizando a seguinte metodologia. Essa relação que tem entre tensões tem 70%, 75%, 80% e 85%, tá, da resistência à flexão de uma viga, né, ou seja, a tensão de ruptura dessa viga ela foi identificada com um valor, e em cima desse valor foi determinado um percentual de carregamento para a ciclagem, ou seja, tensões menores do que a tensão de ruptura para fazer o ensaio de fadiga. E aí nós temos 70%, 75%, 80% e 85% desse valor de ruptura. A curva vermelha mostra o concreto geopolimérico submetido em fadiga e o preto, o cimento Portland, né? Para tensões com 70% do valor de ruptura, nós temos aí um valor aproximado de 150 mil ciclos, enquanto que para o cimento Portland, com 70%, nós temos um valor próximo de 130 mil, né? Então, são 20 mil ciclos a diferença entre o desempenho do geopolímero e o concreto Portland, né? Essa diferença, né, pequena diferença, dentro de uma série de variações quanto ao ensaio de fadiga, ela é mantida com 75%, né, para tensões um pouco maiores. E aí depois temos o resultado com 80%, onde eles se aproximam, e 85%, onde a gente pode perceber que o comportamento é muito similar, não tem melhor nem pior, né? Então, foi uma forma da gente conseguir identificar um comportamento muito similar do concreto Portland, apontando com uma possível aplicação diante dessas variações de tensão. No gráfico da direita, nós temos uma variação entre dias, né, entre a resistência à fadiga do material em dias, né, e nós temos um dia, 7 e 28. E aí a gente consegue perceber que com o dia eles ficaram muito parecidos, mas já com o 7,
o geopolímero, né, apresentando, e aí, só para deixar claro, para esse ensaio com dias, a tensão escolhida foi a de 70%, para que a gente tivesse uma avaliação melhor, né? Então, usamos aí tensões menores para observar essa ciclagem de forma mais tranquila. E a gente conseguiu perceber que com 7 dias, trazendo a teoria do ganho de resistência inicial do geopolímero, a gente vê a grande diferença com 7 dias, de 10 mil ciclos aproximadamente no geopolímero contra 5 mil do cimento Portland, né? Essa diferença, ela cai um pouquinho para 28 dias, ela já começa a se confundir dentro dos desvios ali, mas o que chama atenção é o desempenho com 7 dias. O que isso significa em termos de aplicação de pavimentação? O que significa é que o geopolímero, diante desse ganho de resistência inicial com 7 dias, e dependendo da formulação, em que podemos fazer isso com horas, né, é possível você trocar uma placa de pavimento rígido com liberação do tráfego imediatamente ou passado poucas horas, não precisa interromper a passagem dos carros, caminhões, ônibus, seja lá o que for, né, por um tempo maior. Você consegue liberar todo o fluxo de trânsito de forma mais rápida. Isso vale também para o caso dos aeroportos, né? Então, fica aí o grande potencial em relação ao tempo de endurecimento desse material. Na próxima figura, não sei se já apareceu para vocês, mas eu vou falando e na hora que entrar, fica tudo certo. A grande explicação... beleza. A grande explicação, né, a grande justificativa para esse estudo, né, que a gente apontou foi a boa aderência da matriz geopolimérica com os agregados, né, areia, brita, né, e que o cimento Portland, que dependendo, né, das fases indesejáveis que são formadas, podem ser formadas fases cristalinas como a portlandita, em forma de cristais, enfraquecem essa matriz e muitas vezes estão presentes na interface matriz-agregado. Então, durante a ciclagem, nós consideramos que a formação de pequenas fissuras e propagação das trincas aconteceram na interface, pode ser prejudicada ou não pela presença desses cristais nessa interface, enquanto que o geopolímero não tem a formação dessas fases, né? A gente conseguiu observar, com um aumento de 2.500, 2.300, o quanto a aderência entre a matriz e o agregado ela é intensa, ela é muito bem feita, né? Ela tem uma aderência que promove resistências a essa ciclagem, que justificam, né, o melhor desempenho desse concreto aplicado para a pavimentação. Então, foi um estudo comparativo bem interessante, com aplicações para pavimentação, como eu já justifiquei, que é uma área que não tem grandes solicitações de suporte de carga e que é uma forma inicial. A gente vai ver daqui a pouquinho que já existem aplicações mais intensas. Uma outra avaliação que fizemos foi a recuperação, o desenvolvimento de material geopolimérico para recuperação e reforço de estruturas utilizando a fibra de carbono, que a gente chama de encamisamento, né, com a fibra de carbono. Então, nós desenvolvemos resinas geopoliméricas para impregnação de uma resina geopolimérica adesiva, né, para aplicação e reforço de estruturas de concreto utilizando fibra de carbono. Aqui uma avaliação, acho que já apareceu aí para vocês, né, uma avaliação da adesão do material geopolimérico, usando o ensaio de cisalhamento, em que as duas partes do CP elas são coladas com o adesivo epóxi e o adesivo geopolimérico, e submetido ao ensaio de compressão, né, para avaliação de como é o desempenho desse material com relação à estrutura do concreto e o poder adesivo, né, a aderência desse material. Então, esse gráfico ele mostra a resistência à compressão em cisalhamento, desse estudo feito, né, no estudo de adesivo aplicado a reforço de estrutura, e a gente tem a resina ou adesivo número 1 de geopolimérico na coluna 1, apresentando valores de 32 MPa, a resina 2, uma resina de impregnação com uma resistência um pouco menor, e o 3, a resina epóxi, né? A gente consegue observar, através dos ensaios realizados dessa forma,
o potencial do geopolímero quanto adesivo, né, em contato com a estrutura do concreto. Então, foram ensaios de adesão que animaram bastante a gente quanto à adesividade desse material à superfície do concreto, né. Isso se deu principalmente por pequenos poros, pequenas imperfeições que existiam na superfície do material, do concreto Portland, que o geopolímero conseguiu ancorar de forma muito eficiente nessa estrutura e conseguiu fazer a ligação entre as duas partes. A gente observou, após a ruptura desses materiais, a característica de fratura por microscopia eletrônica de varredura, onde a gente consegue ver aí na figura 34A, né, nós temos aqui a resina, essas são duas figuras da resina epóxi com o concreto. Então a gente tem o concreto aqui, a gente tem aqui a área onde foi aplicado o adesivo, né, o adesivo epóxi, onde a gente consegue perceber, né, as fraturas acontecendo no material epóxi, e aqui do outro lado a outra parte do concreto, né. Então toda essa área aqui é o material epóxi, após o ensaio, após a sua fratura, com um aumento aqui um pouquinho melhor, em que a gente vê a característica de fratura da resina epóxi. No caso da resina geopolimérica, nós temos aqui essa região como sendo concreta, a região interfacial, aqui, e aqui a resina geopolimérica. E a gente consegue perceber que a fratura, ela acontece, né, um pouquinho deslocada da área de interface, ou seja, onde a resina está presente, né, e ela acontece aqui deslocada um pouco para a área onde está o concreto, né? Então, são características microestruturais bem interessantes que a gente observou, assim como a figura da direita, né? A resina geopolimérica aqui, né? Temos uma região interfacial entre o concreto e a resina, e a fratura acontecendo aqui do lado direito, muito próximo à área, à região do concreto, né? Não na interface e não perto da resina. Então, são resultados bem significativos que nós tivemos e que nos motivaram a continuar o estudo e desenvolver a resina de impregnação, né? Então, vale a pena ressaltar que esse estudo de reforço estrutural, ele tinha como principal objetivo desenvolver uma resina de base inorgânica, como foi dito até agora sobre o geopolímero, e que essa base inorgânica ela fosse usada para o reforço de estruturas em condição de incêndio. Ou seja, o objetivo do desenvolvimento dessa resina era para que ela fosse aplicada, caso o geopolímero fosse aplicado em áreas industriais com alta temperatura, em edifícios que tenham algum sinal de possível incêndio, como uma biblioteca, por exemplo. Então, como desenvolver uma resina inorgânica que é impregnada numa fibra de carbono, que suporta altas temperaturas, o compósito formado por essa matriz inorgânica mais a fibra de carbono geraria um compósito com propriedades térmicas muito interessantes, né? Então, nós fizemos esses CPs, fizemos a caracterização em temperatura ambiente e depois fizemos em alta temperatura, como a gente vai ver, né? Então, o resultado dos ensaios de compressão, comparativo entre a impregnação da resina geopolimérica com a fibra de carbono e a adesão desse compósito à superfície do concreto Portland, foi avaliado, né, e em temperatura ambiente, a gente conseguiu perceber que eles têm desempenhos iguais, os dois compósitos, tanto a resina epóxi, fazendo o encamisamento do pilarete de concreto Portland, quanto o compósito de matriz geopolimérica, fibra de carbono, colada, fazendo o encamisamento na estrutura do concreto Portland. Então, são dois concretos Portland com compósitos diferentes, matriz epóxi e matriz geopolimérica. Então, foram feitos ensaios de compressão. A figura da esquerda, a gente tem o material reforçado por matriz epóxi, e aí tem duas linhas aí, né? Uma delas, a preta, ela é sem pré-carregamento, e a segunda com 70% da ruptura final do concreto. Por que a gente fez isso? O objetivo era testar esse material compósito contra o reforço de estrutura para uma condição de recuperação estrutural, né, quando
uma estrutura ela é solicitada, ela sofre degradação, e aí, com a utilização da fibra de carbono e a matriz, seja ela qual for, essa capacidade de suporte de carga retorne. Isso é uma recuperação. E para o caso do pré-carregamento, com o pré-carregamento, ele caracteriza essa condição de ter um esforço e ser recuperado. Enquanto que sem pré-carregamento seria um reforço, né, do material. Então, para um primeiro caso, reforço, e para o segundo, recuperação estrutural. O que a gente observou? Que a resina epóxi, ela nos apresentou resistências, tanto para uma condição quanto outra, em torno de 90 MPa. Tá? Enquanto que o compósito pilarete reforçado pelo compósito geopolimérico apresentou resistências próximas a 85 MPa com 2 camadas. Tá? Com uma camada, o geopolímero apresentou 65 e o epóxi também 65. Então, a diferença foi mais significativa e nem foi tanta assim, né? Acho que foi aproximadamente aqui 5 MPa, né, para o caso de 2 camadas. Tá? Então, em temperatura ambiente, o material geopolimérico apresentou comportamentos similares ao compósito de matriz epóxi, o que foi bastante interessante e que nos mostrou que, em condições de alta temperatura, onde a gente sabe que a partir de 230, 240 graus, o material epóxi ele começa a se degradar em função da temperatura, principalmente pelas suas características orgânicas, né? Enquanto que o geopolímero não iria apresentar isso em função das suas características inorgânicas contendo silício e alumínio. Então, aqui as características de fratura de ambos os CPs, né? Volto a repetir, são CPs com concreto Portland e o geopolímero está aplicado só como matriz, tá? Então, reforço de estrutura e recuperação de estruturas de concreto Portland usando o compósito geopolimérico, a matriz e a fibra de carbono. Após esses ensaios e essas caracterizações do desempenho mecânico em temperatura ambiente, nós partimos, então, para a avaliação do comportamento térmico desse compósito frente a temperaturas mais elevadas, próximas de 800 graus. O que nós fizemos? Nós fizemos uma redução do tamanho do corpo de prova, submetemos esses corpos de prova reforçados, tá, a temperaturas no forno MUFA, tá, tentando simular condições de alta temperatura, de incêndio, e avaliar o comportamento mecânico desse material após essa exposição térmica. O que nós conseguimos observar é que o desempenho do geopolímero resina aplicado à fibra de carbono, com uma camada e 2 camadas, ele teve valores elevados e significativos em relação ao concreto de matriz epóxi e fibra de carbono, né? Então, a gente percebe que, vocês já devem estar vendo a figura, né, que a partir de 80 graus, a gente já tem, tanto com uma camada, que é a figura A, figura 39A, ela apresenta uma queda de resistência já para temperaturas de 80 graus Celsius, né, exposição em 80 graus Celsius para o compósito epóxi com 1 e 2 camadas, né, e essa queda ela vai se acentuando até chegar em 240, onde nós tivemos que parar o ensaio, porque o material realmente pegou fogo, né? A matriz epóxi, ela pegou fogo e não deu mais para fazer avaliações com temperaturas maiores. O que aconteceu com o geopolímero? O geopolímero aconteceu o contrário, né? Com temperaturas de 80, 160 e 240, o material ganhou resistência, né? Ou seja, a temperatura ela atuou como um catalisador das reações geopoliméricas, né, entendendo que o material geopolimérico ele ganha resistências iniciais, mas ele continua a ganhar um pouco de temperatura, um pouco de resistência com o aumento da temperatura, desde que forma controlada e não muito brusca, né? Então, esses ensaios
apresentados na figura B, eles demonstram que com 80 graus, 160, 240, as reações que não teriam acontecido ainda dentro da estrutura do geopolímero, elas foram aceleradas em função da ação dessa temperatura até 240 graus Celsius. Né? Então, um desempenho muito interessante que a gente conseguiu identificar comparando a matriz epóxi orgânica com uma matriz geopolimérica que é inorgânica. Né? Então, foram resultados que nós conseguimos direcionar, né, a matriz geopolimérica, e essas duas resinas, tanto de adesão quanto de impregnação, nos levaram ao desenvolvimento de duas patentes que estão sendo concluídas, né, e que tivemos um apoio muito grande da MC Balchem, que foi quem forneceu as fibras de carbono para que a gente fizesse tudo isso. Então, foi bem interessante os resultados finais desse estudo. Aqui é a microscopia, né, da resina epóxi, mostrando aqui, através da microscopia, a resina epóxi e as fibras de carbono a 25, 80, onde a gente começa a ver aqui a formação de bolhas, uma porosidade um pouco mais elevada, 240, descamação, fissuração, a aderência sendo perdida com as fibras de carbono, enquanto a resina geopolimérica a 25 graus, 500, a gente consegue ver ainda a aderência entre a fibra de carbono e a matriz geopolimérica, né, a 800 graus, né, a presença ainda das fibras de carbono, tendo uma boa aderência com a matriz geopolimérica, mas já com algum prejuízo, com certeza. Então, foram resultados bem interessantes do ponto de vista da aplicação do geopolímero em altas temperaturas. Então, foram estudos, né, e são experiências que a gente traz dentro do grupo de trabalho, né, que a gente tem, e diversas outras aplicações estão sendo feitas. Para finalizar nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês aqui, faltam poucos slides, que são as empresas geopoliméricas, né, quem produz esse material, quem comercializa e de que forma isso é feito. Né? Nós temos o Geopolymer Institute, que é o instituto do Davidovich, que produz resinas de alto desempenho, resinas geopoliméricas com tecnologia avançadíssima na sua produção, com valores bem altos, 349 euros, né, uma resina dessa, né, e com as mais diversas aplicações. Né. A gente acompanha nos estudos da Davidovich e as patentes que ele desenvolve, o quanto ele já conseguiu aplicar essas resinas geopoliméricas, que são muito refinadas tecnologicamente, né? A gente tem relatos aí nos estudos dele, na literatura, da aplicação na área automobilística, como o carro de Fórmula 1 de 94, né? Da equipe Benetton, carros da Fórmula Indy, né? São aplicados principalmente na área em que fica ali a exaustão do motor, de alta temperatura. Elas são aplicadas principalmente com aplicações que demandam desempenho térmico. Então, não só na Fórmula 1, na Fórmula Indy, como carros esportivos, a aplicação do geopolímero, as resinas geopoliméricas aplicadas a fibras sintéticas são usadas nessas áreas que buscam um desempenho térmico elevado, materiais avançados. Né? Não só na área automobilística, mas na área da indústria aeronáutica, né? Nós temos a aplicação dos produtos do Instituto Geopolymer, né? E também nos diversos artigos do Davidovich ele cita a aplicação da resina geopolimérica nos aviões de Rafale, principalmente também, né, na área de exaustão, na área ali onde a queima do combustível acontece, as altas temperaturas são demandadas, né? E existe um interesse, né, de que a resina geopolimérica também seja aplicada em revestimentos internos de aviões comerciais, né? Está fazendo já estudos e aplicações nessa área para casos de acidente em que o avião, infelizmente, possa cair e dar, né, chance para as pessoas. Porque o grande problema, às vezes, quando o avião cai, é o gás, né, que é gerado, essa fumaça negra, que é material orgânico sendo queimado. Então, com a resina geopolimérica, de repente, haveria um tempo maior para as pessoas tentarem se salvar. Né?
As aplicações que dizem respeito à construção civil, né, como grande exemplo da aplicação na construção civil, existe uma empresa na Austrália, né, que já tem suas normas muito bem definidas, que é a Zelbond, a empresa Zelbond da Austrália, que desenvolve o concreto chamado de concreto Ecrete, né? É um concreto que tem esse aspecto verde, né, de utilização de resíduos, baixa demanda energética, não liberação de CO2, e que apresenta todas as propriedades mecânicas que a gente colocou aqui para vocês, né? Então, é uma empresa na Austrália que já vende o material geopolimérico usado principalmente, como eu falei, né, no estudo de fadiga, aplicados à área de pavimentação. Então, a área de pavimentação é uma área em que o geopolímero na Austrália é aplicado, né, estabilização de encostas, também é utilizado, estabilização de solos, são aplicações que o concreto geopolimérico já vem sendo usado na Austrália, repito, com toda uma regulamentação pronta nesse país, né? Mas, de forma geral, botei essas fotos aqui para que vocês tivessem a ideia de que o concreto geopolimérico ele é muito parecido, né, visualmente, na sua aplicação como concreto porta, usando betoneira, usando carrinho de mão, outros acessórios que a gente vê na construção civil, né? Então, são formas de aplicação que existem. Existem outras empresas, algumas no Brasil, que já tentam fazer alguma coisa, como pré-moldados, mas, por enquanto, essas empresas estão refém da regulamentação que ainda não existe. Tá? Então, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez aí, poder abrir um pouco do que eu faço aqui, para desdobramentos na área do programa de Engenharia de Materiais. Meu e-mail é alisonrios@ufpa.br. Quem quiser tirar mais dúvidas, a área de geopolímero é muito vasta e fico à disposição, não só agora, mas para contatos futuros sobre desenvolvimento de estudos nessa área. Muito obrigado e obrigado pela participação de todos. Bem, obrigado ao professor Alisson, né? Obrigado, Newton, por a intervenção, para que a imagem possa chegar na mesma sincronização, né? Mas ficou ótima a apresentação, parabéns, professor, pela apresentação, eu gostei muito. Eu tenho certeza que os geopolímeros vieram para ficar e reemplaçar em muitas situações, né? No nosso cotidiano moderno. Realmente, ele é uma solução verde. E vamos abrir agora a rodada de perguntas, né, para as pessoas que tenham alguma inquietude, né? Mas só apenas para começar, iniciarei eu mesmo, né, os questionamentos sobre algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu acho muito... Isso é proibido por regra, Gabriel. Vamos fazer a arguição agora. Estou brincando, não, parabéns. Eu fiquei bem interessado, na verdade, porque eu iniciei agora também um projeto de utilizar resinas, né, resinas e poder funcionalizar elas com alguns nanomateriais, né, para logo ver algumas propriedades, características novas de aquilo que nós chamamos de materiais inteligentes, né. E o geopolímero, por si só, ele já é um material inteligente, né, pelas inúmeras funções que ele tem, né. Eu queria saber se vocês fizeram algum ensaio, ou têm planejado fazer algum ensaio do geopolímero, né, para aderência em alguns metais, por exemplo, alumínio, aço, né, porque como o geopolímero, né, sobretudo aquele, imagino que vocês estão utilizando, né, ele tem pontos ativos, né, são materiais alcalinos, e eles podem levar à corrosão de alguns elementos metálicos, né? Se vocês têm alguma ideia, um planejamento nesse sentido. Então, uma pergunta geral apenas, né? Porque, basicamente, eu acredito que esse seja um dos problemas para poder entrar, né, na construção civil com uma força que ela poderia ter, né? E a segunda pergunta vem referente ao grau de porosidade necessária no caso de asfaltos, né? Se nós quiséssemos adequar para a nossa realidade, né, que é a região amazônica, onde cai muita chuva, né, Marcos Salán, né? Passa uno pela alça e aí a chuva é complicada, né? Então, talvez o grau de porosidade, juntamente com as propriedades inteligentes que o polímero já apresenta, possam ser também determinantes para seu uso no asfalto aqui na região norte, né?
Eu não desconheço como é na Austrália, mas tendo cangurus por lá, né, deve ser um pouquinho mais seco, né, deve ter né, clima diferente, né, não sei, talvez tenha algum... Gostaria de saber seus comentários sobre essas duas inquietudes que eu fiquei encocado aqui agora, né. Muito bom, professor. Obrigado pelas perguntas. São perguntas que a gente acaba vendo muito, né, dentro das diversas pesquisas que a gente tem contato com o geopolímero. Bom, com relação aos metais, a gente pretende sim fazer alguns estudos com relação a um estudo mais específico, principalmente na área de cimentação, concreto armado, mas no momento nós não fizemos. O que tem na literatura, em diversos estudos, né, e principalmente dentro da área de concreto, sempre existe essa preocupação, né, como o concreto, como a matriz do cimento geopolimérico vai se comportar frente a um concreto armado, diante de armaduras, né, diante de metais presentes, e até mesmo alguns concretos que são reforçados por fibras, tipo wirings, que são fibras mais curtas, que são usadas com a intenção de ponte de transferência de tensão para dar mais resistência. Diversos estudos, eu acho que já é consolidada essa ideia de que a passivação que acontece no contato da matriz com o metal, né, no contato com o metal, ela é muito similar à passivação que acontece da matriz Portland, né, que é hidratada, com o concreto armado. Então, a passivação ela acontece e ela permanece estável, sem ocasionar prejuízos significativos na resistência do concreto armado, no concreto reforçado por fibras metálicas. Então, essa passivação acontece de forma muito similar, diversos estudos mostram isso, né, que ela é muito parecida com o que acontece no cimento Portland, e isso não é algo de preocupação para o avanço das pesquisas do concreto geopolimérico com relação a armaduras ou reforço de fibras metálicas. Então, a gente pretende, sim, investigar e ter as nossas próprias conclusões aqui no nosso programa com relação a essa interação, essa aderência, essa forma de ação da matriz com os metais. Com relação à pavimentação que você falou, esse estudo de pavimentação que nós fizemos foi um estudo muito baseado em normas de dosagem da área de pavimentação, regulamentação DENIT, em que o geopolímero apresenta como característica baixa porosidade, uma estrutura muito densa, compacta, muito parecido com uma fase única, você não tem muita variação na estrutura dele, né? E principalmente na Austrália e em países, algumas aplicações também nos Estados Unidos, essas características de estrutura densa, baixa porosidade, atendem às necessidades. Se a gente for induzir ou sugerir a aplicação do geopolímero nesse primeiro momento, eu falo nesse primeiro momento nós aqui, que lá fora já está bem à frente, né? O estudo do geopolímero para pavimentação rígida é o que deve ser feito, né? Compará-lo com, por exemplo, a condição de asfalto, em que você tem uma certa permeabilidade que atenderia, né, de uma certa forma, a nossa região, que chove, que é quente, em que você tem dilatações dia à noite, né, do asfalto. Isso não acontece quando a gente usa o pavimento rígido. Então, talvez sim tornar a estrutura do concreto geopolimérico mais porosa, e isso é possível, né? Existem geopolímeros que são desenvolvidos para ser utilizados como filtros em indústrias, né? Se desenvolve uma estrutura mais porosa para reter algumas partículas e desenvolver para esse tipo de aplicação, não vejo problema, de repente, de desenvolver também uma espécie de concreto rígido, né, mas com características mais permeáveis, né, que facilitariam a aplicação na nossa região. Então, é um desafio e que bom que o senhor sugeriu isso, fica aí o início de um pensamento para, quem sabe, uma pesquisa futura e promissora, né? Obrigado, professor. Parabéns, Neto. Vamos a convidar mais alguém, as pessoas que têm seus questionamentos, né? Alguém se aponta, pode se apontar pelo chat ou se está aparecendo. Professor, pelo que eu observei aqui pelo chat, a Daíse Coelho está inscrita para falar como primeira.
Vamos a convidar, então, a ela para fazer seu questionamento. Ok? Ela está no... Laísa, né? Se você quiser, eu, a Verônica, ler a pergunta, que ela escreveu a pergunta dela aqui. Seria interessante, porque aqui já avançou bastante. Tá. Então, posso ler, então. Alisson, a Daíse Coelho perguntou, ela deu os parabéns, e ela perguntou, em relação aos valores de custo no mercado, eu ia fazer essa pergunta, ela pegou essa pergunta de mim. Qual a média de diferença de preço entre a argamassa geopolimérica e a argamassa normal? Qual a estimativa de preços desses geopolímeros na indústria cimenteira? Excelente pergunta, Daís. Excelente pergunta. Eu acho que se ela não aparecesse aí, eu ia ter que falar no final, né? Porque, como a gente tratou aqui de aplicações, e aí eu acabei mostrando empresas, né? Essa pergunta sempre fica no ar, né? A gente vê tanto desempenho, tanta forma como esse material se apresenta, sendo concreto verde, de alto desempenho, e sempre fica essa pergunta, né? E a resposta para essa pergunta, segundo principalmente empresas, não só a Zelbond, mas outras empresas, e aqui falo de empresas brasileiras, que eu prefiro não falar o nome, porque são empresas que estão lutando para fazer o geopolímero dar certo, mas que têm contato. Em termos gerais, nacionais e mundiais, a produção do concreto geopolimérico, que já é aplicado na Austrália, gira em torno de 10% o valor da produção do cimento Portland. Então, em torno de 10% a 15% é o que as empresas dizem que custa para produzir o concreto geopolimérico. Porém, com essas diversas vantagens, né, diversas empresas já começam a ver com bons olhos, né, a produção do concreto geopolimérico diante de vantagens como durabilidade, redução de custos, demanda energética. Então, a gente consegue visualizar no futuro muito próximo que esses valores acabem reduzindo, isso somado também à utilização de outras matérias-primas que não sejam tão nobres quanto o caulin, ou resíduos industriais e agrícolas que vão acabar tornando a produção desse material um material um pouco mais barato, quem sabe até igualar a produção do Portland, não sendo tão otimista ao ponto de dizer que o cimento geopolimérico em poucos anos vai substituir o Portland, mas para algumas aplicações, né, que, repito, não solicitem tanto, né, o carregamento, o aspecto estrutural, o geopolímero já pode ser aplicado, como já vem sendo aplicado na Zelbond, como pavimentação e também como estabilização de solos, né? Então, às vezes, para algumas condições de estabilização de solo, a injeção do geopolímero é feita, né, em forma de argamassa, concreto, para que esse solo ele restabeleça a sua estrutura inicial e aquele pavimento, aquele piso, aquela estrutura consiga retomar as suas funções. Então, a resposta para a pergunta é essa. Então, para a produção do concreto geopolimérico, em torno de 10% a 15%, segundo as empresas ligadas a esse mercado. Obrigado, professor Alisson. Você também já respondeu com essa resposta a pergunta da Mariane Alexandrino, né, que também perguntava justamente sobre o uso de geopolímeros devido a resíduos industriais, né? Só para complementar essa pergunta da Mariane, o nosso caulin, né, vamos falar nosso, já que é o rejeito que está acontecendo, né, ele tem potencial econômico? Que eu acredito que laboratorial ele tem, mas assim, econômico ele oferece alguma vantagem? Tem, professor. Aqui eu já trabalho com alguns resíduos da nossa região, e o que nós temos aqui uma grande demanda, né, e uma grande possibilidade de desenvolver geopolímeros amazônicos, vamos chamar assim, né, não só com o caulin da nossa região, mas também os caulins, os resíduos do caulin, né? Qual é o principal problema dos resíduos do caulin, dependendo do tipo de resíduo? É o teor de ferro presente nesses resíduos de caulin, né? Então, o caulin, o rejeito desse caulin, ele é deixado de lado principalmente porque o teor de ferro, que não é desejável, né, principalmente para recobrimento de papel, né, que o caulin é usado, ele é descartado por esse alto teor de
de ferro, né? E o resíduo, dependendo do quanto tem de ferro no resíduo, ao incorporar no geopolímero, isso passa a ser prejudicial. O geopolímero não tem uma grande formação estrutural quando há a presença do ferro, e isso aí é um desafio que a gente tem que avaliar. Mas já trabalhei em projetos com resíduos do Caulin, né, daqui da nossa região, e lembro que as empresas que me mandaram esses resíduos, dos 7 resíduos que eles me mandaram com teores diferentes, né, de ferro, pelo menos 2 eu consegui apontar potencial de aplicação como matéria-prima para a produção do metacaulin e, consequentemente, produção do geopolímero. Então, eu acho que, diante da quantidade de resíduos gerados na nossa região, fazendo um estudo muito específico, é possível encontrar a utilização dos resíduos do caulin para a gente conseguir fazer um bom geopolímero. Muito bem, obrigado pela resposta, né? Continuando aqui com as perguntas, aqui nós temos o Maurício Maia, né? Ele pergunta sobre o uso de fibras, né, em geopolímeros, né, de aluminosilicato. Ele disse que, pelo fato, né, a temperatura de fato ser baixa, né, não seria tão interessante. No entanto, ele disse, vocês realizaram em seu grupo de pesquisa o uso de fibras naturais. Por quê? Ele, nos acomodando a pergunta dele, né? Que faz com que vocês estudem as fibras no geopolímero? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele pergunta sobre o reforço com fibras e ele entendeu sobre o uso de fibras naturais, é isso? Isso. Se a pergunta for sobre a utilização de fibras naturais no geopolímero, a resposta é que nós não fazemos, né? Não produzimos o geopolímero com fibras naturais, né? Talvez tenha sido o comentário que eu fiz no início da apresentação sobre o grupo de pesquisa que tem dentro das suas frentes de trabalho a área cimentícia e também compósitos, né, com fibra natural. Mas esses compósitos com fibra natural, e principalmente fibras naturais da Amazônia, eles são estudados com matrizes poliméricas orgânicas, então são coisas diferentes, né? Então são compósitos estudados com fibra de Guarumã, de Curauá, né, estudados para uma aplicação que não tem nada a ver com geopolímero. Então, no geopolímero a gente não usa fibras naturais. O que nós já usamos foi a fibra metálica do tipo Wirant para uso de reforço, né, do material, utilizando como ponte de transferência de tensão para evitar a microfissuração. Na verdade, ele tinha perguntado se vocês têm iniciado um grupo de pesquisa em relação a fibras, né? Sim, temos. Tá. Bom, aqui tem outra pergunta de Luciano Almeida, que também refere-se sobre fibras, né? Ele diz o seguinte: em relação à aplicação e o menor impacto ambiental da resina geopolimérica, você e o grupo têm estudos e pesquisas sobre a caracterização, propriedades mecânicas e térmicas com fibras linocelulósicas, reforçando os geopoliméricos? Não, nós não temos utilização de geopolímeros com fibras lignocelulósicas, né? Porque esse tipo de fibra também vai sofrer uma agressão, né, muito alta, né, na matriz alcalina, então a gente não usa, né, fibras naturais com matriz geopolimérica. Tá. Bom, agora vou passar a palavra ao professor Marco Salam para ele fazer sua pergunta tete a tete, né, face a face, aqui com você. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Professor, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu não sabia de nada de geopolímeros, agora eu já sei um pouquinho, né? Bem, a gente sabe que a agroindústria, né, é, digamos, um dos carros-chefes do Brasil, é o que está segurando o PIB nessa pandemia.
e um dos grandes resíduos da agroindústria, né, em torno de 70 mil toneladas por ano, é o resíduo da casca do ovo, o resíduo da casca do ovo. E aí eu andei fazendo umas pesquisas, né, muito motivada pela sua apresentação, e descobri alguns trabalhos, né, sobre a casca do ovo, né, mas só que pouca informação sobre a atividade posolânica, né, que a casca do ovo induz na matriz cimentícia. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso, se o senhor já trabalhou com a casca do ovo, se já entendeu, se tem algum interesse em casca do ovo, né, porque é um resíduo de fácil acesso, né, é um resíduo que tem grandes toneladas no Brasil e que eu acho que é interessante a gente, né, começar a usar esses tipos de resíduos, né, nesses trabalhos aí como o senhor desenvolve. Obrigado. Muito bom, professor. Obrigado pela análise quanto PIB, quanto a economia do Brasil e quanto à utilização de resíduos, né? Bom, respondendo a sua pergunta, eu já utilizei a casca do ovo como fonte de cálcio, ou melhor, a cinza da casca do ovo, né, já usei como fonte de cálcio, e já incorporei, né, esse material nas matrizes geopoliméricas, né? É um material que é um resíduo, né, de fácil acesso, né? Na época que nós fizemos essa pesquisa, eu lembro de ter percorrido aí os restaurantes, né, que fazem altas demandas de casca de ovo, né, e coletei tudo isso. Montei uma logística que não era muito agradável do ponto de vista do cheiro, né, não só na coleta, mas também durante a calcinação desse material, né, para que a gente tivesse aí a cinza da casca do ovo. Então, já utilizei e as incorporações que nós tivemos desse tipo de resíduo, elas tiveram bons resultados, né? Mas eu acho que elas têm muito mais apelo com relação à utilização do resíduo do que o desempenho mecânico, né? Então, a incorporação da casca do ovo, né, a cinza da casca, que é a fonte de cálcio, na utilização em matrizes geopoliméricas, nós já trabalhamos, mas em função de uma série de demandas, né, logísticas em torno disso, e espaço físico também, de armazenamento, exaustão, né, durante a calcinação e desempenho das matrizes geopoliméricas, nós utilizamos, mas não utilizamos mais. Mas, diante de uma estrutura mais bem adequada, eu acho que é mais um resíduo, né, para a gente trabalhar, mas colocaria ele não em primeiro lugar, quanto outros resíduos que a gente tem e que são também de grandes volumes para utilização nas matrizes geopoliméricas. Então, mas fica aí, mais uma vez, a consideração, a recomendação para a utilização de resíduos, seja no geopolímero ou qualquer outro tipo de material. Acho que essa é a missão da engenharia de materiais, né? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante. Obrigado, Marcos Salá. Achei bem interessante isso, né? A gente, às vezes, tem um recurso natural bem de perto e é só questão de dar uma funcionalidade que a gente pode gerar um material interessante, né? Então, vamos a dar continuidade às perguntas e vou convidar o professor Newton, né, para fazer seu questionamento também face a face e depois eu farei a pergunta de Douglas, tá? Tá bom? Então, professor Newton, por favor, você pode fazer seu questionamento. Obrigado, Gabriel. Parabéns, Alisson. Eu faço das palavras do Marcos Alan as minhas, tanto no que se refere à incrível diminuição sobre a minha ignorância sobre geopolímeros que eu tive hoje, graças a assistir a sua palestra, e também sobre a questão da análise do PIB. Alisson, eu queria te fazer uma pergunta que se refere ao que eu chamo de fotopropriedades da matéria. Então, a pergunta é: existe algum estudo sobre fotodegradação, ou seja, o quão resistente é um geopolímero quando exposto à luz, né, e em comparação com Portland? E, caso contrário, se ele não tiver problema com isso, tem uma coisa que acontece em polímeros, que é o que o pessoal chama de cura, que o polímero, quando exposto à luz,
ele solidifica mais rápido. Existe alguma coisa em relação a isso para usar a luz para fazer o endurecimento mais rápido do geopolímero, que seria uma vantagem, até onde eu sei, em relação ao Portland, por exemplo? Muito bom, professor. Obrigado aí pela pergunta. Bom, com relação ao que você falou sobre a luz, né? Os relatos que nós temos dizem respeito sempre à temperatura, né? Eu acho que a gente trata aqui do processo de geopolimerização e o ativador dessa reação a gente sempre encontra como sendo o ativador alcalino, né? Então, é ele que promove, né, a velocidade. E existe até uma recomendação na área geopolimérica que quando a gente prepara essa solução de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, que a gente resfrie, né? A gente espere essa solução resfriar, porque ela é isotérmica, porque, caso contrário, essa reação acontece de forma instantânea, e aí você tem material endurecendo ali na sua mão, né? Depois do processo, vamos chamar assim, processo fresco, né? Durante o processo de geopolimerização que tem o ativador alcalino, nós temos as reações que acontecem, né? Ele tem um ganho de resistência inicial muito rápido, porém as reações continuam a acontecer, e um dos catalisadores dessas reações que acontecem posteriormente são as temperaturas, né? Eu coloquei um gráfico aí que mostra a ação da temperatura de temperatura média até 240 como sendo um catalisador das reações, ou seja, comparando com o epóxi, que é de matriz orgânica, a degradação acontece a partir de 80 graus, enquanto que o geopolímero, esse ganho de resistência aumenta. Então, é a ação da temperatura promovendo as reações, né, por ação térmica, e que dão a resistência do geopolímero até 240, né? Então, quanto à questão da luz, eu não recordo, professor, o senhor me perdoe, mas eu não vejo, eu não recordo agora, posso estar até, mas trabalhos que falem sobre a ação da luz com relação a essa reação de geopolimerização, né? Mas, de repente, possa existir desde que essa luz, sei lá, consiga promover algum tipo de aquecimento na matriz, promova um aumento de temperatura. Tem que ver de que forma essa exposição ela pode acontecer e se ela, principalmente, leva a aumentos de temperatura. Eu acho que você comentou alguma coisa sobre a luz... Degradar o polímero, o geopolímero. Degradar o polímero, exatamente. Então, a degradação do polímero frente a essa ação da luz, ela não... Eu acho que não tem relatos em relação a isso, porque as ações de temperatura, né, temperaturas muito altas, já mostram que essa estrutura do geopolímero ela é estável para ações térmicas e aplicações refratárias, né? Então, considero que ações de luz, ultravioleta, ou outro tipo de luz, também não ocasionem problemas estruturais ou modificações, né? Tem alguns trabalhos que tratam até a estrutura do geopolímero como materiais que possam encapsular materiais radioativos, né? Tamanha capacidade dele de densificação e baixa porosidade. Só estou fazendo um paralelo para você entender em que grau essa estrutura ela é densa e muito compactada e sem muita porosidade, né? Então, acredito que a luz, a ação da luz na degradação do material geopolimérico, por não ser orgânico e sim inorgânico, levando em consideração alumínio e silício como base da sua estrutura, tem uma resistência a ações de luz, sim. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo, Alisson. Obrigado, professor Newton, pela pergunta, né? Obrigado, professor Alisson, pela excelente resposta, né? Justamente eu estou em um projeto também para rejeito de material radioativo, né? E a gente está tentando justamente entrar, né, no uso desses geopolímeros e alguns pirocloros e alguns desses cerâmicos avançados, né? No caso dos geopolímeros, a ideia é inserir em eles elementos massivos, né, de maior Z, né, de tal forma que possa atenuar, né, e absorver nêutrons para poder, né, utilizar ele como reservatório. Mas isso aí ainda é uma pesquisa
que aí, aqui no Brasil a gente está começando também, né, nessa área. Aqui o Douglas, Douglas, se você está escutando e você quiser fazer a pergunta para o professor Alisson, né, você pode até fazer pessoalmente, é só abrir a câmera, né, já que acho que é a última pergunta, né, então vamos a dar a você essa oportunidade de fazer uma pergunta tete a tete com o professor Alisson. Você pode abrir a câmera? Tô meio bizarro, tô feio, mas eu vou abrir, que eu tô cabeludo por conta do Covid. Não tem problema, nessa pandemia, isso não é... não tem nenhum problema, não, tá? Tá aqui, tranquilo. Vamos lá, Douglas, ninguém é bonito aqui, pode abrir a câmera. Que isso. Estão vendo? Tá aberto? A câmera? Ok. Sim. Ok. Então, boa tarde. Eu quero parabenizar o professor Alisson, foi uma excelente apresentação, interessantíssima a área de geopolímero, basicamente, conheci agora também, e até peço desculpas pelo nível do comentário, né, porque são todos doutores, mestres e gente bem em cabeça, enfim, é o que eu sou novato na área, né, estou entrando agora. Mas do pouco que eu já estudei e meio que estou entendendo, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu vou fazer a leitura direta. Quais relações podem ser retiradas e entendidas entre os dois gráficos de DRX que o senhor apresentou logo lá no começo, quanto aos comprimentos e energia de ligação das cadeias geopoliméricas do material que foi estudado, né? E suas consequências no seu impacto quanto à resistência térmica e mecânica do material? É isso. Muito boa pergunta, Douglas. Em primeiro lugar, quero dizer para você que nós estamos aqui compartilhando conhecimento, você está diante de mestres, de doutores, mas, acima de tudo, você é uma pessoa interessada e eu acho que é isso que vale. Então, faça sempre as perguntas que você achar necessárias. É isso que motiva a ciência e o conhecimento no nosso país, nesse país tão sofrido em nível de educação. Então, seja sempre assim. Bom, respondendo a sua pergunta, lá no início, Douglas, eu mostrei a caracterização, né, chamei a atenção para a caracterização da principal matéria-prima do geopolímero, que é o metacaolin, né? Aquele gráfico de DRX, ele apresenta uma forma de usar uma técnica, que é o DRX, para nos certificar que nós temos, de fato, um material com a transformação, que é o metacaolin, né, que, caracterizado com aquele primeiro pico, né, aquele pico intenso, que, se não me engano, é 12,5, você tem a caracterização de que ali existe o pico da caulinita, né? E no segundo gráfico, você não tem mais aquele pico, você tem um halo difuso, que mostra, através da técnica de raio-x, que ocorreu a transformação do caulin para metacaulin pela perda de água que aconteceu, né? Então, diante dessa caracterização, da observação do halo difuso, né, que caracteriza uma estrutura amorfa, nós temos ali caracterizado, né, que o material ele sofreu modificação estrutural e está numa fase instável, que ao receber o hidróxido, né, a ativação alcalina, ele vai dar início ao processo de geopolimerização que vai dar o nosso aglomerante. E aí a segunda parte da tua pergunta que diz respeito, o que isso vai gerar nas propriedades desse material? O que vai acontecer é que se você usar um material que não seja o metacaolin, ou seja, se aquele pico, por mais que ele reduza a sua intensidade, né, que ele seja menor, mas ele ainda exista, quando você for misturar o caolin ainda, não o metacaolin, porque ele não transformou, você vai ter material não reativo na sua matriz. Então, quando esse material endurecer, esse aglomerante endurecer, o que você vai ter são pontos de matéria-prima não reativas, né? Então, esse material não reativo, ele vai atuar como pontos de concentração de tensão, vão gerar poros, material que pode ser arrancado durante a solicitação mecânica, e aí, consequentemente, a resistência do seu material vai ser inferior. Então, as ligações químicas, né, entre silício, alumínio, oxigênio, cálcio, que você usar a escória, elas não vão acontecer para formar a estrutura tridimensional complexa que é o geopolímero, né? Parte do material vai ficar com o material não reagido, consequentemente, o seu material não vai ter boas propriedades mecânicas, térmicas, sejam elas quais forem. Eu acho que é isso, Douglas. Obrigado pela tua pergunta. Posso só fazer um complemento com a minha pergunta? Porque aí eu já quero relacionar com uma pergunta que alguém fez anteriormente. Alguém mencionou a respeito de utilização de metais para poder
fazer essas estruturas, né, esses geopolímeros. No caso, então, é possível pensar em termos de dopagens com metais para aumentar a resistência, a ductibilidade, coisa do tipo, porque, no caso, você tem a resistência mecânica, que se respeita à fratura, mas incorporando com metais, por exemplo, poderia tanto associar a dureza, aliás, ajustar a resiliência do material? Então, a pergunta que foi feita anteriormente, relacionada a metais, é como seria o comportamento dessa matriz, né, alcalina, na presença de, por exemplo, armadura em concreto armado, né? E aí eu lembro que eu comentei sobre a passivação que acontece, né, de forma muito semelhante ao que acontece na matriz do concreto Portland, e que, de acordo com as pesquisas, isso não é ponto de investigação e que não permite o avanço do concreto geopolimérico, né, frente a concretos armados, né? Então, da mesma forma que o Portland, o geopolímero se comporta passivando a estrutura metálica sem nenhum tipo de problema quanto à propriedade mecânica. A dopagem que você está falando, ela não tem grande aceitação, porque, como eu citei a questão do ferro, né, os rejeitos de caulin da nossa região, eles acabam interferindo ao processo de geopolimerização e reduzindo as propriedades mecânicas. Então, essa dopagem que você está sugerindo, dependendo do metal, e no caso do ferro, ela não é bem vista em termos de desenvolvimento de propriedades mecânicas. Tá certo, obrigado. Por nada, Douglas. Obrigado, Antônio, né, pelo seu questionamento, né, e o parabenizamos por ser valiente, né, e fazer suas perguntas. Ainda fez 2 perguntas, né, ou 3, na verdade, né, é música no Fantástico, né, são 3, né, ok? Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou desta live, né, eu estou muito satisfeito pelas perguntas realizadas e sintam-se à vontade de vocês perguntarem, questionarem, certo? Isso dá para nós, né, no caso os professores, né, ter essa proximidade com vocês, né? Tá? Eu quero parabenizar o Alisson pessoalmente pela excelente apresentação que você fez, né? Assim como o Marcos Salan e Newton também, a gente ainda está em um processo de aprendizado do ABC do geopolímero, né? Gabriel? Oi. A Verônica quer fazer uma pergunta, que talvez você não tenha visto. A Verônica quer fazer uma pergunta aí, já. Tudo bem. Vamos fazer uma pequena exceção agora, então. Tá? A Verônica vai fazer uma pergunta, ok? Alisson? Boa tarde novamente. Obrigada, professor Gabriel. Gostaria de parabenizar o professor Alisson pela excelente apresentação. Esclareceu muitas dúvidas de muita gente que estava assistindo. Eu, inclusive, estou recebendo várias perguntas aqui no meu WhatsApp sobre algumas coisas em relação ao geopolímero. Então, parabéns pela excelente apresentação, e essa foi uma oportunidade gigantesca para a gente tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto que aqui no Brasil e no mundo como um todo é um assunto muito novo, né? Então, são 2 perguntas. A primeira é a Miriane Alexandrino que fez, ela perguntou se o grupo de pesquisa tem objetiva utilizar resíduos agroindustriais como agente de formulação dos geopolímeros. E a outra pergunta é minha, sobre os desafios e perspectivas para o uso do geopolímero no Brasil. Obrigada, professor. Obrigado, professora. Obrigado, Miriane, pela pergunta. Bom, a pergunta da Miriane, o grupo, sim, tem o desejo de usar cada vez mais resíduos, né? Eu acho que a área de materiais é uma área em que os profissionais, docentes, discentes, né, sejam eles nas categorias de graduação, as categorias de mestrado, doutorado, tem essa missão, né? A área de engenharia de materiais está aí para incorporar, transformar o lixo em novos materiais e que sejam bons materiais, né? Então, vamos trabalhar com a maior quantidade possível de resíduos, né? Hoje a gente utiliza a escória aqui do interior do estado, a gente já usou, como eu falei, a casca do ovo, né? Estamos usando escória de aciaria, escória de alto forno, e a ideia é usar cada vez mais esse tipo de resíduo para desenvolver os materiais geopoliméricos e cada vez mais avançados.
Com relação aos desafios, professor, aqui no nosso Brasil, né, eu diria que existem desafios em escala internacional e escalas em nível nacional. Ampliando um pouco mais a sua pergunta, acredito que em nível mundial, nós temos como grande desafio na área do geopolímero os custos que ainda vem reduzindo, como eu falei, né, hoje o concreto geopolimérico em torno de 10% a mais da produção em relação ao Portland. Mostrei os valores das resinas, né, que o Instituto Geopolímer comercializa. Então, eu acho que a questão da redução de custos é uma coisa a ser pensada em nível, né, em ambiente nacional, né, métodos seguros para aplicação, né, e eu acho que aqui no Brasil o desafio é bem maior, né. Eu acho que aqui não existe, como eu falei, uma legislação pronta para aplicação do cimento, do concreto geopolimérico. Então, isso é um desafio gigantesco. Tem que existir um momento em que os pesquisadores, a sociedade, tem que parar e normalizar a aplicação, né, claro, com uma metodologia específica. Então, isso é um desafio que ainda trava muito, né, a aplicação efetiva desse material para que ele saia do laboratório diante de tanta gente que já pesquisa o geopolímero no Brasil, né. Um desafio também muito grande aqui no nosso país exatamente os fornecedores, né. Eu citei um caso aqui de uma experiência que eu tive, que o controle dessa matéria-prima, se não for feita de forma muito, muito séria e destinada para a produção do geopolímero, você não alcança as propriedades e aplicações que você deseja, né. Acredito que tendo uma atenção especial, né, tendo fornecedores específicos para a área do geopolímero com relação às matérias-primas, é um desafio também a ser pensado. E a questão trazendo mais para o ambiente investigativo, acadêmico, que seria a eflorescência, né, que a gente está falando de álcalis aqui, né, ativação alcalina, e a presença de álcalis em excesso, uma dosagem errada, provoca a eflorescência, formação de materiais que degradam a estrutura do geopolímero, né. E para fechar tudo, né, envolvendo internacional e nacional, eu acredito que a não existência de estruturas antigas, já com caráter de suporte de carga, né. A gente não tem ainda muitos parâmetros, apesar de existirem livros de geopolímero que já apontam algumas estruturas. Existe um prédio na Rússia já com alguns andares, desde 89, que foram feitos com concreto geopolimérico nas lajes, nas paredes, mas eu acho que a falta de estruturas mais antigas que permanecem ainda com a sua função estrutural acabam não dando essa confiança, né? Então, ele tem um tempo ainda de desconfiança até que essas estruturas sejam feitas de fato, né, com caráter de suporte de carga, para que aí ele ganhe de fato a confiança de um material promissor, né, verde, e que aponta como tecnologias de resistência muito interessantes. Então, acho que são esses aí os desafios do geopolímero dentro e fora do nosso país, professora. Acho que era isso. Muito obrigada, professor. Então, obrigado, professor Alisson, né? Bom, vamos encerrar agora, já sendo 5 horas da tarde, né, nosso webinar. Não sem antes anunciar, a próxima apresentação será ministrada pelo professor Newton Barbosa, né? O título trata porfirinas, dos fundamentos a aplicações, né? Então, convidamos a todos vocês na próxima sexta-feira, certo? Nesse mesmo horário, a comparecerem, né? Comuniquem, por favor, a todos os seus colegas, comuniquem as pessoas que vocês conheçam, né? Para poderem participar dessas excelentes palestras, né? Que estão acontecendo por causa da pandemia, né? Porque isso poderia ter acontecido em um auditório da universidade, mas por causa dessa situação, né? A gente entende, né, o que está acontecendo, certo? Eu vou convidar a professora Verônica, né? Tem algumas coisas para destacar, ok? Por minha parte, seria basicamente isso, né? Parabéns, Alisson. Obrigada, professor Gabriel. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e todas, agradecer ao professor Alisson pela excelente palestra e super esclarecedora.
eu acho que todo mundo saiu aqui com um pouquinho mais de bagagem, né, desse webinário. Então, muito obrigada, professor, e parabéns mais uma vez. Bom, só respondendo umas perguntinhas bem rápidas sobre o edital. A gente vai lançar o edital agora no segundo semestre. Todas as informações de seleção, de documentação, das etapas do processo seletivo vão estar disponíveis no site da Propesp e também nas mídias sociais do nosso programa. Então, em breve, esse edital vai ser lançado e aí a gente vai poder, então, iniciar as nossas atividades acadêmicas em breve. Com relação aos nossos webinários, acontecem todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na plataforma Google Meet. O link, ele sempre é disponibilizado nas redes sociais do nosso programa. Então, a gente sempre disponibiliza esse link e o tema do nosso webinar lá no nosso Instagram, e em breve também no nosso Facebook. E também no WhatsApp do programa. Fica aqui, então, o meu convite para a próxima semana, assistirmos à palestra do professor Newton. Tenho certeza que sairemos daqui também na semana que vem com um pouco mais de bagagem, porque nós estamos agregando muito conhecimento desde o professor Laércio com o concreto, agora com o professor Alisson, com o geopolímero, os materiais compósitos. Então, quero agradecer aqui em especial o professor Laércio por ter aberto esses webinários, o professor Alisson, o professor Newton por organizar o nosso webinário, o professor Gabriel por ter conduzido hoje o nosso webinário, ao corpo docente do PPG-100, que se esforça sempre para manter esse programa e fazer com que ele seja um programa de excelência. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando às sextas-feiras. Eu sei que, às vezes, é meio complicado esse horário de 3 horas, mas eu fico muito grata por tê-los aqui, grata em ver que temos egressos, tanto da graduação quanto da pós, futuros alunos do PPG-100. Então, muito obrigada a todos, professores também que estão nos assistindo, professores da FEMAT, professores da Física, professores da Engenharia Industrial, professores do IF, professores da UEPA, muito obrigada pela presença de todos vocês e até sexta-feira que vem, às 13 horas. Até logo. Até logo, Verônica. Tchau para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Parabéns, professor Alisson. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela presença, pelas perguntas. Acho que esse compartilhamento do conhecimento das áreas que a gente trabalha está sendo fundamental para a consolidação desse grupo, que esse grupo caminhe cada vez mais como um grupo sólido, colaborativo. Parabéns a todo mundo que assistiu, pelas perguntas e principalmente ao corpo docente que faz desse programa um programa que nasceu para ser forte. Parabéns a todos.